anunciado, já está conosco o nosso convidado, professor e doutor Júlio Moraes Oliveira, com quem nós vamos então agora conversar sobre o assunto aqui já posto. Doutor Júlio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. E muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor por atender ao nosso convite, doutor Júlio. E já indo direto aqui ao ponto, o nosso assunto é justamente esse, né? Ou seja, tivemos um caso em que a Justiça atuou, em que uma pessoa que tinha um contrato para poder utilizar uma academia na realização dos procedimentos físicos acabou se acidentando em um dos aparelhos, já que o aparelho acabou, portanto, aí apresentando defeito, causando, portanto, aí este acidente. A questão é justamente essa. Quando isso acontece, a responsabilidade diante dessa situação é somente da academia ou quem fabricou também este equipamento pode ser responsabilizado também? Walter, a primeira questão que a gente tem que analisar numa situação dessa é que normalmente quando há uma prestação de serviço privado, né, na relação de consumo, a responsabilidade em si recai sobre o fornecedor, que é o prestador de serviço. Então, se ele tiver as condições de arcar com o prejuízo daquele consumidor, ele vai responder de forma direta por aquela prestação de serviço. Ao contrário, por exemplo, de um consumidor que compra um produto do fabricante e esse produto dá um problema com o próprio consumidor. Aí, nesse caso, a gente tem como responsabilizar o fabricante pelo acidente de consumo. Mas nas duas situações, a gente tem que analisar como que foi feita essa relação do consumidor com o uso do produto, entendeu? Sim. Perfeito. É evidente que, como o senhor muito bem explicou, né? Ou seja, nessa relação de contrato, uma vez já ele feito, firmado, evidente que a responsabilidade fica por conta da academia. Mas, uma vez, então, sendo responsabilizada essa academia, ela pode mover uma outra ação contra quem fabricou o aparelho que deu, portanto, aí, causa para esse acidente? Sim, com certeza. Ela pode mover uma ação contra o fabricante, já que esse produto causou algum problema naquele determinado consumidor ali. Então ela tem essa possibilidade sim, de mover uma ação de regresso contra o fabricante. O que a gente tem que entender, Walter, é que o consumidor é a parte mais fraca da relação jurídica, ele é o vulnerável. Então para ele não interessa quem foi o causador do dano, se foi o fabricante ou se foi o prestador de serviço. O que o consumidor muitas vezes quer é a resolução do problema. É uma reparação financeira, uma indenização, e isso ele vai fazer com aquele que está mais próximo dele, que é mais fácil de selecionar, entendeu? Entendi. Quer dizer, ainda sobre o foco é a academia, ou seja, é evidente que todas elas, né, vamos entender assim, estão ali prontas para prestarem o serviço de excelência, né, como tem que ser. Quer dizer, é importante a pessoa que está chegando para poder utilizar essa academia nos seus procedimentos, conhecer realmente as instalações antes de firmar ali qualquer contrato, conhecer para ver se de fato está adequado. Evidente que não é especialista em equipamento, mas observar, portanto, aí a disposição dos equipamentos, também a situação de uso dos equipamentos. Quer dizer, é importante conhecer por dentro a academia e também os seus equipamentos. Quando a gente fala academia, poderia ser também uma outra prestadora de serviço, ou seja, é importante que se tome conhecimento prévio do que estará à sua disposição. Essa é a pergunta, doutor Júlio. Sim, é muito importante os consumidores ficarem atentos a isso. Quando a gente fala de academia, por exemplo, os equipamentos têm que estar vistoriados, tem que ter uma vistoria constante, manutenção constante. Os funcionários que prestam serviço têm que ter um preparo para poder prestar aquele tipo de serviço. A gente tem, por exemplo, várias academias que os profissionais não são formados na área e não têm aquela especialização específica para atender os consumidores. Isso é uma coisa muito grave. Isso pode trazer danos para esses consumidores. Então é muito importante o consumidor, sempre que for fazer um contrato com uma academia, verificar todos esses aspectos. Ele pode também procurar os sites de reclamação, como o Reclame Aqui ou o consumidor.gov, para poder saber se existem reclamações contra aquele estabelecimento. Essa é uma forma também de evitar maiores problemas nessa prestação desse serviço aí. E estabelecimento para poder funcionar, como nós estamos nos referindo aqui, a academia, entende-se que tem que ter a devida autorização do poder público, uma licença, um alvará, alguma coisa nesse sentido, doutor Júlio? Sim, precisa de licença, de alvará para funcionar, precisa de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, todos esses documentos têm que estar de acordo
para aquele estabelecimento poder começar a funcionar. Se houver algum problema com relação a isso, o próprio município, que é, né, um órgão fiscalizador, pode ser responsabilizado também. Entendi. Agora, a prova, doutor Júlio, né, quando a ação é movida contra, portanto, aí, a academia. Quer dizer, a prova é suficiente, o laudo médico colocando ali o grau de lesão sofrido pela vítima, que será anexada, portanto, ao processo, ou se faz necessário também, de certa forma, saber o porquê e que equipamento foi esse que foi o causador da situação? Ô Walter, na hora de um processo, todos os meios de prova são admitidos, né? Então, eu acho que é importante o consumidor que sofreu uma lesão com relação ao uso de equipamento, usar todos os meios de prova possíveis, né? Testemunhas, filmagem, hoje quase todas as academias têm filmagem, então vai mostrar como é que foi ali, às vezes, o acidente, documentos, laudos médicos, laudos periciais, isso tudo pode ser levado na prova de um processo judicial. E aí todo esse arcabouço probatório vai fazer com que o consumidor possa ganhar essa ação contra o fornecedor nesse caso. É uma maneira, né, doutor Júlio, que o próprio fornecedor, porque vamos entender assim, né, ele não está ali com o seu negócio para poder causar ferimento ou lesão nas pessoas que buscam, portanto, ali a atividade para o seu objetivo. Vamos entender dessa forma. Mas é importante também que quem entra nesse tipo de negócio, que se resguarde, portanto, aí, de questões, né, que possam provocar o que nós estamos aqui a abordar, justamente para não ter aí problemas futuros, ou seja, não só a academia, como também outros prestadores de serviço, portanto, aí, a quem busca, né, um campo de futebol, uma escolinha, onde tem criança ali aprendendo a jogar o seu futebol, como também em outras atividades, doutor Júlio. Sim, com certeza, Walter. Isso é muito importante. O fornecedor, o prestador de serviço desse tipo de serviço, tem que lembrar que a responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Então, se ele agiu ou não com culpa, isso não vai interferir no resultado do problema. Então, ele tem que ter todo o cuidado possível. Existe até um dever de cuidado que ele precisa ter com esse equipamento que ele vai colocar nesses estabelecimentos. A gente tem visto aí muito nos últimos meses, aqui no Brasil, muitos problemas com parques de diversões, né? Os parques quebram, e as pessoas sofrem ferimentos. Esse também é um outro tipo de estabelecimento que precisa ter muito cuidado, precisa de vistoria, precisa de alvará. Então, os fornecedores que se dispõem a trabalhar com isso, eles têm que estar cientes desse risco que eles vão correr com relação à prestação desse tipo de serviço. Você lembrou muito bem, né, a questão, portanto, dos parques. Aqui mesmo temos aí conhecimentos, né, em diversos acidentes, inclusive com vidas perdidas por conta justamente do equipamento que não estava ali, de certa forma, adequado para poder ser utilizado. Quer dizer, é um outro ponto também que o consumidor também tem que prestar atenção, principalmente quando os pais levam suas crianças para se divertirem. É importante também ter um relato de quem está ali oferecendo esse serviço para saber se está tudo ok, né, doutor Júlio? Com certeza. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um parque aqui que tem muitos anos, só a título de exemplo. Pois não. Cada brinquedo tem um laudo técnico ali dizendo quem foi o engenheiro responsável pela análise, quanto tempo que ele fez aquela análise. Então isso traz uma certa segurança para os consumidores, né? Agora esses parques itinerantes que vão de uma cidade para outra e esses brinquedos são montados e desmontados, isso já traz uma certa insegurança, exatamente porque para entrar num determinado município eles vão precisar de um alvará de funcionamento e pode ser que aquilo ali não dê tempo de fazer até o parque começar a funcionar. Então o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de coisa, principalmente com esses parques itinerantes. E quando fala em parque, também circo entra nessa situação também? Com certeza, com certeza. Né, os circos também precisam cumprir várias regras, inclusive do Corpo de Bombeiros, para poderem funcionar. Porque já tivemos casos aí onde as pessoas no circo, né, sentadas ali acompanhando, não nas cadeiras,
mas lá em Anápolis a gente chamava de puleiro, né? Que era justamente o local mais, uma arquibancada, né? de madeira, onde o pessoal realmente se posicionava para poder acompanhar. Tivemos um caso aí de um rompimento de um desses locais, acabou realmente machucando aí as pessoas. Daí então o nosso alerta e o sentido também do senhor estar aqui conosco, a quem nós agradecemos, justamente levar esse alerta, né? Para que uma diversão não se torne numa tragédia, né, doutor Júlio? Com certeza, é muito importante os consumidores ficarem atentos a todas essas questões para evitar um dano, né, às vezes uma fatalidade que pode inclusive acabar com a vida dessa pessoa. Então isso é muito importante, mas lembrando-se sempre que existe a responsabilidade daqueles que são prestadores de serviço na prestação desse tipo de serviço, né? Evidentemente. Então, muito bem, doutor Júlio Moraes Oliveira. O senhor fala conosco de onde, doutor? Eu sei que é em Minas Gerais, é Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte, bela. Tem chovido muito? Tem chovido muito aí, doutor Júlio? Não, até que não. Por esses dias, não. Então tá tranquilo aqui o tempo. Então tá muito bem. Doutor Júlio, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Muito obrigado, bem pela participação conosco aqui no nosso Justiça na Tarde. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês aí da Rádio Instituto. Sabemos disso. Boa tarde para o senhor, muito obrigado. Essa questão, né, da pessoa pagar para poder usufruir aí de um serviço que é especializado e que é prestado, a exemplo, portanto, aqui das academias, né? Brasília, nós temos aqui